Então, sempre falando sobre constelação familiar e cada constelação que eu faço, né, ou seja, que eu sou facilitadora, sempre tem um aprendizado e nesse aprendizado eu busco também trazer algo para vocês, para que a gente continue a nossa jornada de evolução através dessa técnica tão maravilhosa que é a constelação familiar. É uma técnica que abrange um outro nível de compreensão e de consciência, porque a nossa compreensão mental, a nossa compreensão com os nossos olhos físicos, com aquilo que a gente acha que é, ou a nossa compreensão cultural, por exemplo, de julgamento, isso não nos leva a nada, né? Agora, a compreensão do que é essencial para a nossa vida é que faz uma grande diferença. E hoje, gente, eu quero falar de algo que a maior parte das pessoas da humanidade sofrem, que tem a ver com a nutrição. E por que eu digo sofrem? Porque muita gente ou está acima do peso, ou muita gente está abaixo do peso, ou muitas pessoas têm problemas digestivos. E o que isso quer dizer também, né? Então, eu tive a oportunidade de fazer uma constelação há algum tempo atrás com uma pessoa que veio fazer uma constelação porque ela ia fazer uma cirurgia de estômago. Segundo tinha dado no diagnóstico, era um diagnóstico de câncer no estômago. E ela fez a constelação e o que apareceu na constelação dela, enfim, tinha a ver com o marido dela. Apesar da gente falar, né, que o marido não faz parte do nosso sistema nesse sentido e que a gente não é influenciado, nesse caso, aparentemente, o que foi mostrado, né, é que sim, o marido tinha grande influência na vida dela, porque ele também tinha sofrido esse problema, né, e tinha morrido disso. E, obviamente, isso tem a ver com o sistema dela, só que nesse primeiro momento não foi mostrado isso. E depois dessa constelação, ela foi e fez a cirurgia. Fez a cirurgia, obviamente foi retirado o material para fazer biópsia, e ela veio agora num segundo momento, depois da cirurgia, dizendo que os médicos, né, tinham... o que saiu de resultado de biópsia é que não tinha realmente câncer, não era não era o que eles tinham achado, não tinha câncer. Mas ela também disse, olha, Simone, foi interessante porque os médicos também não sabem como deu câncer de um jeito, depois não deu, mas... eu agora vim constelar porque eu sempre tive abaixo do peso, né? Então, geralmente quem está acima do peso tem dificuldade de emagrecer, quem está abaixo do peso tem dificuldades em engordar. E foi feita a constelação dela, né? Nós colocamos uma pessoa para ser o motivo dela estar abaixo do peso e foi saindo, né, muita coisa, mas foi mostrado a relação dela com a mãe. O quanto ela não tinha se sentido nutrida afetivamente pela mãe. Então, é sabido, né, que vocês já viram várias pesquisas mostrando que as crianças, né, elas precisam se sentir nutridas de amor pela mãe. Muita gente amamenta, muita gente dá comida para a criança, a gente sabe disso. Mas não é só o fato de dar mamadeira, de dar comida, de oferecer esse tipo de alimento. Mas o peso tem relação com realmente nós nos sentirmos amados e amamentados, alimentados, nutridos pela nossa mãe. Então tem gente que ainda bebe leite como se estivesse bebendo mamadeira, né? Tem pessoas que comem porque elas querem se sentir nutridas. Nutridas de quê, né? Do que essa pessoa quer se sentir nutrida e que nunca basta, né? A comida mesmo não nutre, não basta. A nutrição do amor, mesmo que a gente não tenha tido, né, esse tipo de nutrição em relação à nossa mãe, então muita gente nem conheceu a própria mãe, muita gente perdeu a mãe, porque talvez a mãe tenha morrido no parto, né? A gente sabe que isso acontece. Muita gente, a mãe estava lá o tempo inteiro, mas não estava de alma. Porque também está emaranhado com outras coisas, estava emaranhada com outras histórias da própria família. Por isso que é importante a gente fazer uma constelação. Porque
neste exato momento, quando a gente coloca num campo, né, e quando a pessoa vem fazer uma constelação, é porque é o momento agora de reconectar ou de se nutrir de algo que não teve oportunidade quando era bebê, ou enfim, quando era criança ou na adolescência. Quando a gente abre um campo, esse campo maior, onde nós podemos olhar novamente para nossa mãe, e podemos dizer para ela, né? Eu senti falta de você, eu senti falta da sua nutrição de amor. Até eu anotei uma frase que foi dita na constelação dela, né? Que é: todas as minhas células agora podem ser nutridas com amor. E isso também é prevenção de câncer. Quando todas as nossas células aceitam ser nutridas com amor. Com o amor que a mãe pôde dar naquela época. Com o amor que tinha no coração da mãe em relação a nós. Porém, por outros motivos, essa mãe estava preocupada com dinheiro, estava preocupada com o casamento, estava preocupada com os outros filhos, estava preocupada com o trabalho, estava preocupada com ela mesma. Enfim, né? O quanto uma mãe pode ser aquilo que é possível ser. E quando nós somos maduros espiritualmente, nós também conseguimos reconhecer esse amor que a mãe pôde dar. Mas o legal desse trabalho da constelação é porque através desse campo, que é chamado campo mórfico, campo de ressonância, nós podemos, no aqui e agora, fazer esse movimento. A gente pode olhar para a nossa mãe, a gente pode pedir à nossa mãe essa nutrição, né? A gente pode se sentir amado quando uma mãe realmente olha para a gente através desse campo. Então, muita gente fala, mas não é a minha mãe que está lá, a minha mãe já faleceu, será que é ela que a pessoa incorporou a minha mãe? Nada disso. Mas é tudo isso também. Tudo isso por quê? Ninguém incorpora ninguém, gente, na constelação. Não é nada disso nesse sentido, mas quando uma pessoa entra em ressonância com a mãe, né, com a energia dela, então tudo pode ser reconectado. A gente pode fazer isso quando a gente faz projeção astral, dormindo, a gente pode fazer isso através de uma meditação, nós podemos fazer isso falando diretamente com a nossa mãe, a gente pode fazer isso pensando, mas quando a gente faz esse movimento no campo da constelação, essa memória, ela muda a minha percepção em relação ao que foi e a percepção da minha mãe. Então, através dessa conexão consciente agora, porque até agora eu estava inconsciente, então também não adianta conectar. Eu vou conectar com algo que está inconsciente. Então, quando a constelação mostra qual é o problema, eu fico consciente. E quando eu fico consciente, agora eu vejo o quanto é possível ou não fazer um movimento de reconexão, de coligação ou de conexão com a mãe novamente. Então, gente, fumar, se drogar, tomar remédios psiquiátricos tem a ver com a falta do pai. Problemas em relação à obesidade, o Bert Hellinger sempre disse, a pessoa que tem problemas em relação à obesidade come a mãe. Come a mãe porque tem raiva da mãe, né? Mas agora eu entendi de fato o que é esse comer, né, a mãe. Na verdade, eu ainda falta eu me nutrir do amor que a minha mãe tem para me dar. E esse amor que pode preencher toda a minha parte digestiva, preencher o meu coração, preencher as minhas células, faz com que eu me sinta saciado. E não precise mais, né, como no caso dessa pessoa que ficava abaixo do peso, nada que a mãe fizesse era suficiente. Ou nada do que ela se nutrisse ia deixar ela mais, né, dentro do padrão do peso dela. A mesma coisa uma pessoa que está acima do peso. Mesmo que ela faça regime, nada substitui esse equilíbrio de estar em paz com a nossa mãe, com o amor que ela sentiu por nós, com o amor que nós sentimos por ela. A própria antroposofia tem um quadro que é super bonita, né, que é da mãe,
né? Uma mãe com um filho deitado no peito. E eles até aconselham colocar esse quadro. Então, nutrição, quando a gente vai buscar uma nutrição mais natural, é porque a gente está mais já equilibrado em relação ao amor que nós recebemos da nossa mãe, em relação à nutrição espiritual. Quando nós vamos buscar uma nutrição que é agressiva para o nosso corpo, como refrigerante, como outras, enfim, bolacha, essas coisas mais artificiais, é porque de alguma forma ainda falta essa nutrição da mãe. Então, estar nutrido com o amor da mãe nos equilibra em termos de peso, nos equilibra para que a gente saiba cuidar e prevenir em relação a doenças como câncer, né? Nutrir as nossas células significa também nutrir com amor ou receber com amor aquilo que nós tivemos de dificuldades em relação à nossa mãe. Então vale a pena a gente refletir, vale a pena olhar, né? Existem várias formas da gente fazer isso, mas a constelação é uma das formas que dá essa oportunidade da gente olhar novamente pela segunda vez, tomar a vida da nossa mãe pela 10ª vez, não importa qual é o número de vezes que nós já tentamos fazer esse movimento, mas vale sempre a pena a gente tentar essa aproximação, essa conexão de amor com a nossa mãe.